Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês sobre desbalanceamento. Já falei vários vídeos já sobre, desbalanceamento, desalinhamento, mas tem um pessoal novo começando na análise de vibração, ingressando nesse universo de manutenção, então está tendo algumas dúvidas. Lá no meu curso Análise de Vibração na Prática, tem um pessoal novo entrando lá, e o pessoal está tendo algumas dúvidas, como que fazer, por que acontece, né? Então vamos conversar um pouco mais sobre desbalanceamento. Às vezes não é nem desbalanceamento, tá? Olha a dica aí, ok? Mas antes de começar, curtam os vídeos, compartilhem com os amigos, com os colegas de trabalho, porque tem muitos lugares nesse Brasilzão aí que é tão grande que não chega informação. Então, a análise de vibração é um método muito bom e as pessoas precisam conhecer. As grandes empresas já trabalham, mas tem pequenas empresas que às vezes sofrem com quebras e não conhecem a análise de vibração. Não conhecem a manutenção preditiva ainda. E vamos divulgar esse caminho, vamos abrir esse universo. Para quê? Para que possamos chegar lá o mais longe, onde não tem acesso. E só como que nós vamos fazer isso? É divulgando. Passando de um amigo, para conhecidos, compartilhando os vídeos. Assim vocês ajudam o meu trabalho e também ajudam as pessoas que não têm acesso à análise de vibração. Vamos lá? O que eu quero falar sobre desbalanceamento? Primeiro, como que ele acontece e o porquê acontece? Desbalanceamento nada mais é do que um acréscimo de massa ou uma retirada de massa de um rotor, de um ventilador, de uma bomba. Ah, desgaste, mas e o desgaste? O desgaste é uma retirada de massa. Tá? Ah, mas está incrustando, está sujando. É um acréscimo de massa. Então, nada mais ou é você retirar massa, ou é você agregar massa no rotor. Isso gera um desbalanceamento. Massas em posições ou em locais que você vai gerar um balanceamento uniforme do conjunto, você vai deixar ele com pontos com mais massa ou menos massa. Nisso você agrega uma vibração mais alta. Ele vai gerar uma vibração mais alta. Ou é por desgaste ou é por adição de massa. Tá? Esse é o sintoma de desbalanceamento. E como que eu pego na análise de vibração? Na análise de vibração, eu vou pegar a primeira harmônica na posição horizontal ou a primeira harmônica na posição vertical. Isso dá um sintomas de desbalanceamento. Tá? Outra situação. Eu não tenho coletor de dados para medir, mas o meu conjunto está vibrando bastante. Eu chego próximo dele, ele está tremendo tudo. Na sensitiva, como que nós vamos falar? Vibração, né? Baixas frequências, você vai sentir essas vibrações. Então, quando você está chegando próximo de um equipamento, ele está vibrando, ou é um desbalanceamento, ou é um desalinhamento, uma falta de rigidez, uma folga. Então, isso tudo está em baixas frequências. Então, quando você está chegando perto de um equipamento e sente essa vibração, você sente ela vibrando, então você provavelmente está com o seu equipamento desbalanceado ou desalinhado, tá? Então, para sensitiva também, eu não tenho o aparelho, mas eu posso sentir. Então, quando você está chegando próximo, sentindo a vibração, você está vendo baixas frequências. Baixas frequências, desalinhamento, desbalanceamento e folgas, faltas de rigidez. Tá ok? Vamos voltar para a análise de vibração. Leandro, mas como que eu faço, que eu sei o que eu devo fazer na análise de vibração? Primeira coisa, quando eu encontro uma vez limpinha lá, só uma vez a rotação, sem nenhuma bandas laterais ali, harmônicos, subharmônicos dela, provavelmente você tem um desbalanceamento. Mas como que você vai verificar isso? Como que você vai verificar isso? Mas a primeira coisa a você fazer é parar o equipamento, se possível, você para o equipamento, olha o rotor se tem desgastes, se ele não quebrou, se está faltando material, se ele soltou.
Às vezes ele solta o rotor, ele fica batendo ali e gerando como se fosse um desbalanceamento. E você acaba não percebendo se ele está com folga. Mas a primeira coisa a fazer é parar o equipamento, inspecionar o rotor. Feito isso, vamos lá, vamos reapertar todos os parafusos do conjunto, pé de bomba, pé de ventilador, mancais, pé do motor, estrutura, se tiver tubulação, reaperto da tubulação que chega nesse componente, vamos reapertar tudo. Reapertei, vou verificar acoplamento, verificar alinhamento, se está tudo certo. Estando tudo certo, aí eu vou partir para o balanceamento. Por quê? Se eu tiver algum problema, um pouquinho de falta de rigidez, um pouquinho de desalinhamento, um pouquinho de folga, na hora do balanceamento vai atrapalhar demais a pessoa que vai fazer o balanceamento. Porque ela vai dificultar muito onde eu vou pôr a massa, qual que é a fase correta. Então, vai dificultar demais. Então, a primeira coisa é isso, checar o conjunto, reapertos e desgastes, se quebrou ou não, e verificar o componente. Aí sim eu vou fazer o balanceamento. O balanceamento é a última coisa a ser feita. Abri o meu rotor, está todo sujo. Vou limpar o rotor, tirar tudo que é sujeira e está incrustado nesse rotor. Depois que eu fiz todos os reapertos, vou pôr ele para rodar e vou fazer nova medição. Na nova medição, provavelmente se ele estiver sujo, ele vai abaixar. Às vezes, quando você faz todo o reaperto, faz um alinhamento, o seu desbalanceamento que está lá em, um exemplo, 8, 9 milímetros de vibração, quando você faz um reaperto de parafuso, você faz um alinhamento, checa acoplamento, faz todo esse sentido, faz o filezinho que a gente fala, deixar ele perfeito. Limpei todo o rotor, verifiquei tudo lá, coloquei. A hora que eu vou pôr para balançar, às vezes eu vou ganhar 2, 3, 4 milímetros de vibração. Às vezes eu consigo estender um pouco. Vai com 8, fiz uma limpeza, reapertei os parafusos, caiu para 5, 4 milímetros de vibração. Eu consigo conviver um pouco com isso aí. Se for um equipamento que ele não tenha tanta precisão, e ele é mais um ventilador ou mais uma bomba. Se for um equipamento de altíssima precisão, aí sim eu tenho que chegar próximo de 0. 1 milímetro, 0,5, aí beleza. Pega um equipamento de altíssima rotação, eu tenho que trabalhar com esses valores, lá embaixo. Se é um ventilador, uma bomba que eu tenho uma margem para trabalhar, 4, 5 milímetros é até normal de umas bombas, de bombas e ventiladores trabalharem. Então, a hora que você checa todo o conjunto em reapertos e alinhamento, fazendo alinhamento e reapertando parafuso, conferindo acoplamento, você ganha 2, 3 milímetros de vibração no seu desbalanceamento. Aí o que ficar é desbalanceamento puro. Aí quando você está analisando, prestem muita atenção. Uma vez limpinha, provavelmente é desbalanceamento. Agora você tem uma vez e aparece lá algumas harmônicas, né, de como se fosse uma folga, como se fosse um início de desalinhamento, uma falta de rigidez. Corrige isso primeiro. Mas é muito baixo, Lenhate. É muito baixinho. Não importa. Corrige isso porque você vai ganhar alguns milímetros de vibração no seu desbalanceamento. Você vai abaixar esses sintomas de desbalanceamento. É importante corrigir. Aí sim, corrigir não tem nada, só tem aquela frequência da rotação em uma vez. Lembrando, posição horizontal e vertical. Se você está pegando uma ou duas vezes na posição axial, aí já não é desbalanceamento, é desalinhamento. Então, nós temos que ter muita atenção, os analistas, na hora de analisar. Qual é a posição correta que foi medido? Você mediu na posição correta? É horizontal? É vertical? Foi. Mediu. Se você medir posição errada, ou quem está medindo para você ir lá e confundir as posições, ao invés de estar medindo horizontal para pegar uma axial, você pode confundir, você pode achar que é um desbalanceamento e na verdade você está pegando um desalinhamento.
Então, essa sinergia, quando você tem uma pessoa que está na área coletando e outra está na sala analisando, esses dois têm que trabalhar em conjunto e tem que estar bem alinhado. As informações bem alinhadas, as posições corretas. É bom fazer um escopo dos equipamentos, mostrar para eles quais são as posições, eles têm que entenderem isso. Então, essa é a importância de você ter um cara bom coletando, que vem com todas as informações para você. E o analista ele tem que ser esperto. Muito bom. Tá? Aí você vai fazer uma sinergia bem legal. Para quê? Para não confundir as técnicas, não confundir as informações. Tá? E nós trabalhamos com técnicas, nós damos diagnósticos, nós trabalhamos com ferramentas, nós não achamos nada. Acho que é um desalinhamento, isso é errado. Acho que é um desbalanceamento, é errado. Ou nós vamos falar, são sintomas de desbalanceamento, são sintomas de folga, são sintomas de falta de rigidez, são sintomas de defeito do rolamento, ou na pista, ou na gaiola, ou nos elementos. Então, é assim que trabalhamos. O inspetor nunca deve falar, eu acho, porque ele trabalha com técnica, ele trabalha com uma ferramenta muito boa. Então, cuidado, inspetores, a hora que vocês forem falar. Acho, né? Eu acho. Nem o pessoal que usa bola de cristal não fala eu acho. Né? Nós somos assertivos. E a nossa assertividade começa em mapear a sua assertividade. Temos que estar ali próximo de 100%. O ideal é 100%. Difícil? Difícil de alcançar. Muito difícil de alcançar. Você tem que começar a se estruturar, começar a se organizar, mas não é impossível. Ok? Essa é a dica de desbalanceamento. Então, todo cuidado na análise, no diagnóstico é muito importante. Posições de coleta, os comportamentos do equipamento, o inspetor chegando na área, ele percebendo vibração, na sensitiva, ele já define mais ou menos o que é. Por quê? Ele chegando na sensitiva, por que eu falei mais ou menos? Eu não tenho valores para mensurar na sensitiva. Então, ele vai chegar numa proximidade. O mais ou menos é o quê? Eu estou chegando próximo do equipamento, ele está vibrando, então eu estou sentindo baixas frequências. Baixas frequências, eu vou trabalhar com velocidade. E trabalhando com velocidade, eu vou achar o que em velocidade? Desbalanceamento, desalinhamento, folgas, faltas de rigidez. É isso que algumas frequências elétricas, é isso que nós vamos falar. Na sensitiva, na preditiva não. Na análise de vibração não. Eu tenho assertividade, eu uso uma ferramenta. Eu mensuro valores, então eu tenho assertividade. Então não tem achismo. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima.